É isso, galera, mesmo que vocês estão vendo aí no vídeo. O Lula foi o único homem e presidente nesse Brasil que não se calou-se para um ditador fora do nosso país. E também não se calou com as safadezas e não deixou quieto do Bolsonaro, aquele salafrário corrupto bandido. Ele não ficou quieto. Então, tudo que o Brasil está passando se deve primeiramente ao vagabundo do Bolsonaro. Não vem um aqui você dizer, Bolsonaro, que isso aí é culpa do Lula. Não, não é culpa do Lula, não. Tudo que está acontecendo no nosso país se deve àquele corrupto, bandido Bolsonaro, que queria vender o povo e o Brasil para um ditador lá fora dos Estados Unidos. Isso é a verdade. Doa quem doer. O presidente Lula foi o único presidente na história do nosso país que tirou o Brasil do mapa da fome várias vezes. Aí vocês ficam sempre aqui condenando um presidente que sempre olhou pelo povo brasileiro, que sempre quis o melhor do Brasil, não é traidor que nem o Bolsonaro e os filhos e a família inteira, não é vagabundo que nem o Bolsonaro, não é corrupto que nem o Bolsonaro. E o Lula não se calou para um norte-americano. E vocês ficam largando o pau num cara que sempre defendeu vocês, sempre defendeu o povo brasileiro, sempre defendeu o Brasil e sempre fez as coisas melhores para o nosso país. Vocês reclamam muito do presidente Lula. Vocês reclamam muito. Mas vocês não lembram que quando vocês precisam de uma SAMU, quando precisam de um hospital público, foi ele que criou. Vocês não lembram que muitos filhos de vocês pobres hoje em dia estão na faculdade. Vocês não lembram que hoje a faculdade é gratuita, que só quem tem direito eram os ricos, os pobres não tinham direito, não tinha essa mordomia que é hoje, que o Lula deu um direito para o pobre exercer uma faculdade gratuita. E outra coisa, vou falar aqui também do 50% de imposto que o presidente vagabundo lá fora do país taxou no nosso país, querendo ser o dono do Brasil sem ser. O Brasil tem um dono, que é o povo brasileiro, e tem um presidente arretado que é mais dono ainda do país, que não se calou por ditadores e vagabundos do nosso país, os traidores daqui de dentro. Então, vou dizer a vocês, os 50% só melhorou cada vez mais o país, uniu cada vez mais o país. É tanto que tem muitos bolsonaristas aí que já virou a casaca. Virou a casaca porque eles viram agora o que foi que o vagabundo, corrupto, mito de vocês, que não é mito de bosta nenhuma, nunca foi, fez com o nosso país. Mas, para nós, graças a Deus, foi a melhor coisa que o Trump e o vagabundo do Bolsonaro fez. Foi taxar o país em 50% para poder não dar uma tornozeleira nova para aquele vagabundo. Infelizmente, e graças a Deus, aquele vagabundo usou uma tornozeleira e está preso em domicílio, na sua própria casa, preso, sem poder fazer nada, aquele vagabundo, que logo logo vai para Pampuda, aquele vagabundo, que é o lugar dele de verdade. Então, os 50% que o outro, fora do país, taxou o nosso país, foi ótimo. Ele devia taxar a 100%, entendeu? Foi ótimo. Para entender quem é o Bolsonaro, traidor, lambe-botas do presidente de fora, traidor do povo dele mesmo que votou nele, traidor até da mente dele. Como é que você, em vez de se aliar a um presidente do nosso país, vai se bandear para um presidente do outro país, igualmente ele, vagabundo igualmente ele. Mas falando sobre a taxação, devia ser taxado o Brasil, era em 100%. Já percebeu agora aí o que aconteceu? Não exporta mais nada dos produtos que o Trump taxou o nosso país. E o que aconteceu? Nós nunca pegávamos uma fruta, legumes, coisas que foi taxadas. Nós nunca pegava coisas boas para comer. Hoje nós podemos olhar na feira aí, e hoje tem muita coisa primeira mão e não está sendo exportada para fora do país. Isso aí, nós agora estamos passando a comer de qualidade. Então podia taxar de 100%. Que cada vez mais nosso país
ia crescer e nós ia comer cada vez bem melhor. Então, agradeça ao bolsonarista lambiçaus, que vocês estão comendo uma frutinha melhor de primeira, não estão comendo de segunda, e muitas coisas derivadas aí, vocês estão comendo de primeira, não estão comendo de segunda, graças ao Bolsonaro. Só que com isso, todos vocês pagam, todo o povo brasileiro paga, por um desmando, vagabundagem de um vagabundo que nem o Bolsonaro. Corrupto, ele é um corrupto. Aí vocês pedem aqui anistia para o vagabundo. É meio mundo de campanha, meio mundo aí de carreata, motociato, caralho de asa, para pedir anistia para um corrupto, bandido, ladrão do dinheiro do INSS, imóveis comprados com dinheiro vivo de todos os brasileiros. E não vejo um aqui, Bolsonaro, botar a cara aqui, ou então fazer campanha, ou então manifestação para pedir mais saúde, para pedir mais emprego, para pedir mais SAMU, para pedir mais Minha Casa Minha Vida, para complementar mais ainda o Bolsa Família, para botar mais faculdade no mundo, para ter mais escola técnica. Não vejo. Eu vejo esse monte de babaca, abestalhada em um monte, pedindo para anistia para um vagabundo que não fez nada por eles. A única pessoa que fez por vocês, bando de trouxa, foi o Lula, que está aí trabalhando até hoje para não deixar o Brasil num patamar que aquele vagabundo deixou, que foi num patamar de miséria, de pobreza, de guerra, de mau humor, que hoje ninguém tem mais amor no coração depois que aquele miserável dos infernos veio para ser político e para ser presidente do nosso Brasil. Pois é isso, galera. Se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho e compartilha nossos vídeos. É isso que eu quis dizer a você. O Lula foi o único presidente que não se calou por um ditador americano, norte-americano. Não se calou. E de lambuja, de brinde, ainda calou a boca de muitos bolsonaristas e calou-se o Bolsonaro para sempre. Que nós vamos calar ele mais ainda quando trancafiar ele lá na Pampuda e ele ficar lá pro resto da vida dele, que é para pagar as safadezas que ele fez no nosso país, cara. Só o Lula que pode fazer isso. Só o Lula que está fazendo isso. Só o Lula lutando pela nação que às vezes nem vale a pena. Nem vale a pena. Lutar pelo povo que vira as costas, um povo que é traidor, que nem o Bolsonaro. Estou dizendo bolsonaristas. Não estou dizendo o povo que gosta do trabalho do Lula, que segue o Lula e que realmente sabe que ele trabalha em prol do povo geral, tanto do bolsonarista como o pessoal do partido dele. Então, o Lula é o único que pode salvar a nação. Com 80 e tantos anos, é o único que pode salvar o povo brasileiro. Tanto das mentiras, enganação, idolatria cebosa no vagabundo do Bolsonaro e muitos querendo ser traidor, que nem o vagabundo do mito de vocês, que de mito não tem merda nenhuma. Ele tem de mito merda, que traiu o país querendo vender o nosso país para um norte-americano, para um presidente Trump, presidente bosta, merda, um merda, que querendo meter o bedelho onde não é chamado. Valeu? Se inscreve, ativa o sininho e compartilha, família. Tamo junto. Do gado nós só quer só o chifre, que é para fazer berrante.